Saudações a todos, estamos aqui novamente para falarmos de temas relevantes para os estudantes do ensino médio e hoje, neste vídeo, eu irei abordar alguns detalhes, algumas especificidades da Idade Média. Eu tenho outros vídeos falando sobre a Idade Média, porém ela dá ênfase a outros acontecimentos diferentes daqueles que eu irei abordar hoje. Na Idade Média, como é sabido dos historiadores, foi um período em que é um período ambíguo. Por um lado, as coisas demoravam para mudar, as coisas andavam em passo lento. Por outro lado, era efervescente, buscavam mudanças radicais da maneira de vida, da maneira que a sociedade da época vivia. Nós temos aí um antagonismo entre aqueles que queriam preservar os costumes e manter tudo da mesma forma de sempre, e haviam ali aqueles inconformados contra o domínio religioso, contra a ordem vigente, querendo liberdade de pensamento, liberdade intelectual. E no vídeo de hoje, eu irei abordar mais especificamente o diabo no imaginário popular da Idade Média. Eu irei falar sobre a perseguição aos muçulmanos, aos hereges, aos judeus e às mulheres. Para início de conversa, a Idade Média, entre o século XIV e XV, foi um período marcado por grandes crises na Europa. Medos incontáveis e aflições marcavam aquele povo, aquela sociedade. Quais eram os medos? E as inseguranças causadas pelo clima, pelas guerras, pelas invasões, longos períodos de inverno, diversas epidemias e a peste negra. Então, nós estamos na atualidade do século XXI passando por uma epidemia, no caso da Covid, mas isso não é novidade na história da humanidade. Nós já passamos por dezenas delas. E na Idade Média, tudo isso somado à peste negra veio provocar um clima de insegurança e de medo na população daquele período. A peste negra, ela foi um dos maiores surtos epidêmicos da história da humanidade. A doença ela era contraída a partir do contato dos humanos com pulgas infectadas pela bactéria Yersinia pestis, que estavam presentes nos ratos. Então, a peste negra, ela causava gangrena nas extremidades do corpo, e o lugar gangrenado ele se tornava enegrecido, por isso o nome da peste negra. E a população desse período encarou tudo isso como a manifestação da ira divina, ou seja, Deus estava se vingando das pessoas daquele período por causa dos pecados que eles haviam cometido. A doença, a peste negra, ela fortaleceu as manifestações religiosas da sociedade daquela época. Eles ficaram sensíveis, ficaram expostos à ordem ou às ordens da igreja em relação à fé. Tudo aquilo que a igreja ensinava, tudo aquilo que a igreja falava, a Igreja Católica, era uma verdade absoluta, e os fiéis eles acatavam aquilo de maneira integral. Além disso, além de todos esses acontecimentos, houve também ali um período de grandes insatisfações com o antissemitismo. O que é o antissemitismo?
são línguas peculiares do Oriente Médio e de alguns povos do Oriente Médio e mais precisamente aqui na Idade Média dos judeus. Por que havia ali uma manifestação contra os judeus? Já já nós iremos ver esse fato. Outro detalhe, apesar de tudo que estava acontecendo na Idade Média, né, ou além daquilo que eles imaginavam ser as coisas, o temor do juízo final também era muito grande. Eles viam todos aqueles acontecimentos, toda aquela ira, toda aquela doença, as invasões, as pestes, os invernos rigorosos, como um prenúncio do juízo final. Então ele toma conta do imaginário popular, não sabendo discernir os acontecimentos da natureza, os fenômenos naturais, então eles davam tons apocalípticos a fatos da natureza. Os locais mais afetados, obviamente, eram os lugares onde havia maior concentração de pessoas, ou seja, as cidades. E neste período surge e se fortalece a figura do anticristo no Ocidente. Então, os demônios, eles entravam de acordo com o ensinamento da igreja e de acordo com a fé que eles tinham, os demônios, então, eles entravam na mente dos homens e os deixavam loucos. Eles enxameavam um leito de morte esperando a pessoa morrer para levar a alma dela. Deixando claro aqui que a ideia do demônio, do diabo, não surgiu na Idade Média. A Bíblia, ela narra, desde o Antigo Testamento, esses seres não bem relacionados com Deus, ou seja, seres rebeldes a Deus, que saíram da graça de Deus e saem pelo mundo provocando os males. Então os demônios, eles já existiam, a igreja já ensinava sobre eles para os seus fiéis. O que aconteceu na Idade Média, essa ideia, a forma, a imagem, a personificação dos demônios, eles surgiram na Idade Média. Não a questão do demônio em si, mas a figura do demônio. Então, todos os acontecimentos para os quais não havia explicação eram preferencialmente atribuídos aos demônios. Acontecia algo que eles não sabiam explicar, era culpa dos demônios, ou era a vingança de Deus, os demônios estavam ali para se vingar das pessoas. Então, a disseminação dessas ideias ocorriam a partir do quê? De pregadores itinerantes. Na Idade Média saíam ali pregadores anunciando o Apocalipse, anunciando o juízo de Deus, e também no próprio teatro, na própria cultura da Igreja Católica, eles encenavam peças sobre o fim do mundo, sobre a volta de Cristo, sobre o juízo final, para, de certo modo, fazer com que os fiéis permanecessem firmes na fé e não abandonassem a igreja para não perderem a salvação. Então, a luta ali era entre o bem e o mal, e se justificava exatamente nesse período. Por exemplo, quem era representantes do mal ou do diabo na Idade Média? Os muçulmanos, os hereges, os judeus e as mulheres. É o que nós vamos ver agora o porquê. Em relação aos muçulmanos, havia ali naquele período, por causa das guerras constantes entre cristãos e muçulmanos, para controlar a Terra Santa, a Jerusalém, a cidade santa, então havia uma guerra ferrenha entre cristãos católicos e muçulmanos. Então isso gerou as cruzadas. Foram várias cruzadas pelo domínio da Terra Santa.
Então, um dos motivos que levaram à demonização dos muçulmanos na época, primeiro, é porque eles eram adversários dos católicos, estavam querendo controlar a cidade santa, Jerusalém. Este grupo também simbolizava o demônio exatamente por causa da guerra entre eles com os católicos. Os hereges, que são uma outra espécie, uma outra categoria de pessoas que eram perseguidos além dos muçulmanos, quem eram os hereges? Eram aqueles que tinham uma religião diferente daquela ensinada pela Igreja Católica, ou até mesmo não tinham religião. Em 1022, o rei Roberto da França, ele presidiu a primeira execução de herético, sob a interpretação de que os hereges acreditavam em doutrinas demoníacas. Quem eram os hereges? Todos aqueles que não tinham por princípio a fé católica. Todos esses eram hereges e eram procurados como demoníacos e precisavam ser exterminados para que o mal fosse expelido daquele contexto histórico. Então, com o tempo, depois de 1022, com a execução do primeiro ali herético, se proliferaram diversos tribunais inquisitórios por toda a Europa. O que os tribunais faziam? Caçavam todos aqueles que não tinham a fé católica e, sob pretexto de serem morada de demônios, tinham que ser mortos, tinham que ser levados para o tribunal, condenados e mortos. Então, o concílio de Latrão é uma cidade em Roma, que aconteceu em 1215, ele estimulou a perseguição aos hereges. Os judeus, eles foram acusados dos mesmos delitos das bruxarias e dos heréticos. Por quê? Os judeus, eles tinham dinheiro, eles eram pessoas abastadas e eram considerados diabólicos porque a igreja ensinava que eles exploravam os pobres e os cristãos. Nessa época, a igreja condenava os juros, condenava a usura, mas ela própria era dona de praticamente toda a terra da Europa. Havia também a perseguição em relação às mulheres, ou mais precisamente a caça às bruxas. Quem eram as bruxas? Exatamente as mulheres. A igreja medieval, ela reproduzia a ideia de que as mulheres mantinham vínculos satânicos. Por quê? As mulheres sempre foram mais astutas, foram mais sagazes, elas pegam as coisas de maneira mais rápida, têm um raciocínio rápido, têm uma sensibilidade maior para perceber as coisas do que o homem. Tudo isso são potencialidades da natureza da mulher. E era confundido essa perspicácia, essa sagacidade da mulher, era confundida com bruxaria. Eles não viam isso como algo natural das mulheres. Cuidavam dos filhos, dando medicamentos de acordo com a época para curar as enfermidades, e tudo isso fazia com que elas tivessem uma imagem negativa, ligadas às bruxas. Então, são alguns detalhes da Idade Média que é importante que você saiba sobre isso. Aconteceu, isso foi uma realidade histórica, e com o passar do tempo, na Idade Média, como eu disse para vocês no início, existiam os opositores, existia aqueles que queriam liberdade religiosa, queriam liberdade intelectual, que nós podemos chamar de renascimento. São os artistas, a princípio, que não concordavam com a ordem vigente da igreja e buscavam liberdade do período grego clássico, onde eles poderiam fazer as obras, as literaturas deles, independentes da igreja. Eu usei para esse vídeo o livro
História Medieval, de Priscila Regis Cunha de Queiroz e Valdec César Rocha Júnior. Esse tema aqui é apenas para que nós pensemos no problema, para que em sala de aula nós analisemos as artes, nós analisemos as pinturas e as produções literárias da época, abordando ainda mais sobre este tema. Muito obrigado a todos e um abraço.